Vou ser direto. Muitas viagens são prejudicadas antes mesmo da decolagem. E quase sempre por um motivo que as pessoas subestimam: a alimentação. Depois de anos voando com frequência, em voos longos, curtos, companhias low cost e cabines premium, observei o mesmo padrão repetidamente. Pessoas transformam um voo perfeitamente tranquilo em várias horas de desconforto, simplesmente por causa do que comem antes ou durante o voo. O ponto principal é que não se trata apenas de comer saudável ou não. Alguns alimentos, mesmo considerados saudáveis em terra, se comportam de forma completamente diferente a 10.000 metros de altitude. Neste conteúdo, vou explicar quais alimentos podem prejudicar seu corpo durante o voo, por que isso acontece dentro de uma cabine pressurizada e como isso afeta sua digestão. Também vou mostrar o que escolher no lugar para que você chegue ao destino se sentindo bem e com energia. Porque, na prática, poucas coisas estragam uma viagem tão rápido quanto inchaço, desidratação ou a necessidade constante de ir ao banheiro em um espaço limitado. Vamos começar pelo erro mais comum de todos. Parte 2. Alimentos que causam gases. O erro mais frequente. O primeiro grande erro que vejo com frequência é consumir alimentos que produzem gases. Isso inclui feijão, brócolis, couve-flor, grão de bico, lentilhas, barras de proteína ricas em fibras ou com adoçantes. No solo, esses alimentos geralmente não causam problemas. Muitos são até considerados muito saudáveis. Mas no avião, o contexto muda completamente. O que a maioria das pessoas não sabe é que a pressão dentro da cabine não equivale ao nível do mar. Ela é semelhante a uma altitude de aproximadamente 1.800 a 2.400 metros. E aqui acontece algo importante. Os gases se expandem quando a pressão diminui. Isso significa que qualquer gás presente no seu sistema digestivo se expande literalmente durante o voo. Agora adicione outro fator. A digestão fica mais lenta. O corpo prioriza oxigenação e circulação, não a eficiência digestiva. O resultado? Aquela refeição saudável que você escolheu, como um wrap com feijão ou um prato rico em fibras, começa a fermentar no intestino. O gás se acumula, se expande e causa desconforto. Isso pode gerar inchaço, sensação de barriga estufada, pressão abdominal, desconforto geral. Muitas pessoas descrevem essa sensação como um balão inflado dentro do abdômen. E como você passa horas sentado com pouco movimento, esse desconforto tende a piorar. O que escolher no lugar? Durante o voo, prefira alimentos de fácil digestão. Carboidratos simples como arroz ou pão. Sanduíches leves, por exemplo, pasta de amendoim com banana. Wraps de peru. Massa simples sem molhos pesados. O avião não é o melhor momento para consumir muita fibra. Parte 3. Snacks muito salgados. O efeito escondido da desidratação. Outro erro extremamente comum é consumir snacks com muito sal durante o voo. Exemplos típicos: pretzels, batatas fritas, amendoins salgados, snacks industrializados. À primeira vista parecem inofensivos e até fazem parte da experiência de voar. Mas o problema não está só no alimento, está no ambiente. Dentro da cabine, a umidade do ar pode cair para 10–20%, o que é mais seco do que muitos desertos. Isso faz com que seu corpo perca água constantemente, mesmo sem você perceber. Agora soma outro fator. O seu paladar fica reduzido em altitude, especialmente para sabores doces e salgados. Por isso, a comida de avião parece sem graça. As companhias aéreas compensam isso aumentando o sal. Então, quando você consome snacks salgados nesse ambiente, o sódio faz o corpo reter líquidos, você se sente inchado, a sede aumenta. Muitas pessoas não bebem água suficiente, podem surgir dor de cabeça e fadiga. É um efeito silencioso que piora ao longo do voo. Muita gente percebe ao aterrissar. Dedos inchados, sensação de pele esticada, peso no corpo. O que escolher no lugar? Castanha sem sal,
mix natural sem sódio adicionado, frutas frescas, snacks com baixo teor de sódio. O problema não é o sal em si. É a combinação com um ambiente extremamente seco. Parte 4. Álcool e bebidas gaseificadas. Impacto triplo no corpo. Esse ponto é muitas vezes ignorado porque está associado ao prazer de voar, tomar uma bebida no avião. Mas o que acontece no seu corpo é bem diferente do que acontece em terra. Primeiro, bebidas com gás. Em altitude, o gás se expande. Isso aumenta a pressão no estômago e pode causar inchaço. Segundo, álcool. O álcool é diurético. Ele faz você perder ainda mais líquidos, algo crítico em um ambiente já desidratante. Terceiro, o efeito da altitude. O nível de oxigênio na cabine é menor. Isso faz com que o corpo processe o álcool de forma diferente. Resultado: uma bebida no ar pode parecer duas em terra. Isso explica por que algumas pessoas ficam mais cansadas, tontas ou sensíveis mais rapidamente. Algumas bebidas combinam vários problemas. Bloody Mary, alto teor de sódio, refrigerantes, açúcar, Plases gás, Plases expansão, uma combinação pesada para o sistema digestivo. O que fazer? Limitar o álcool a uma bebida, intercalar com água, evitar consumir perto do pouso, preferir alternativas como água ou água com gás e limão. Não se trata de proibir, mas de consumir com consciência. Parte 5. Refeições pesadas e gordurosas. Digestão lenta, na pior hora. Outro erro muito comum acontece ainda no aeroporto: consumir refeições pesadas e ricas em gordura antes do embarque. Exemplos típicos: hambúrgueres, batata frita, fast food em geral, pratos com molhos pesados. Em terra, esses alimentos já são mais difíceis de digerir. No avião, o efeito se intensifica. Como vimos antes, a pressão da cabine reduz a eficiência da digestão. O esvaziamento do estômago fica mais lento. Agora combine isso com alimentos gordurosos, que naturalmente já demoram mais para serem processados. O resultado é como carregar um peso no estômago por horas. Isso pode causar sensação de estômago pesado, azia e refluxo, dificuldade para dormir, inchaço, desconforto prolongado. E tem um agravante: você fica sentado por longos períodos com pouco movimento, o que piora ainda mais a situação. O que escolher no lugar? Wraps de frango ou peru, arroz com proteínas leves, legumes com proteínas magras, sanduíches simples sem molhos pesados. Se for escolher comida no avião, siga uma regra simples: sempre opte pela opção mais leve. Parte 6. Alimentos crus ou de risco. Um perigo desnecessário. Esse ponto pode surpreender, especialmente porque muitos aeroportos hoje oferecem opções sofisticadas como sushi. Mesmo assim, existem vários motivos para evitar alimentos crus antes de voar. Primeiro, peixes crus ou alimentos mal cozidos sempre apresentam algum risco de bactérias ou parasitas. Normalmente, o corpo consegue lidar com pequenas exposições, mas durante uma viagem, o organismo já está sob estresse. Desidratação, ar seco e reciclado, alteração do sono, cansaço. Isso pode enfraquecer temporariamente o sistema imunológico. Segundo, esses alimentos costumam ficar por horas em vitrines refrigeradas. Pequenas variações de temperatura podem favorecer a proliferação de bactérias. Agora imagine lidar com uma intoxicação alimentar leve, dentro de um avião, longe de um banheiro confortável. Além disso, há fatores que pioram a situação: molho de soja com muito sódio, mais desidratação, mais inchaço. O que escolher no lugar? Frango cozido, sanduíches de peru, ovos cozidos, de preferência antes do embarque. Snacks simples ricos em proteína. Se quiser consumir alimentos crus, o ideal é deixar para quando estiver no destino. Parte 7. Açúcar e laticínios, uma combinação enganosa. Esse é um dos pontos mais sutis porque muitos desses alimentos parecem confortáveis antes de voar. Doces,
café com leite, sobremesas e bebidas açucaradas. Mas dentro da cabine acontece algo importante. A pressão e o ar seco reduzem sua percepção de sabores doces e salgados em até cerca de 30%. Resultado, você acaba consumindo mais açúcar do que percebe. Agora adiciona o segundo fator: os laticínios. A digestão no voo fica mais lenta, e a lactose precisa de enzimas específicas para ser digerida. Quando o sistema digestivo está mais lento, os laticínios permanecem mais tempo no intestino. Podem fermentar, produzem gases e causam inchaço. E como o gás se expande em altitude, o desconforto aumenta. A combinação de muito açúcar plus laticínios, plus digestão lenta pode causar bastante incômodo. Exemplos comuns: café com leite muito cremoso, muffins e doces com cobertura, sorvete, milkshakes, molhos cremosos. O que escolher no lugar? Iogurte, preferencialmente com menos lactose, frutas frescas, aveia, pequenas porções de chocolate amargo. Não é necessário evitar o doce completamente, apenas controlar a quantidade e as combinações. Parte 8. Alimentos com cheiro forte, impacto social e físico. Esse ponto vai além da digestão. Envolve também convivência em um espaço fechado. Exemplos: comidas com muito alho, salada de atum, queijos fortes, ovos cozidos abertos durante o voo. No avião, o ar é filtrado, mas também recirculado. Isso faz com que os odores permaneçam por mais tempo. Isso gera vários efeitos. 1. Impacto nos outros passageiros. Em um espaço pequeno, cheiros fortes podem incomodar e até causar náusea em pessoas sensíveis. 2. Percepção alterada. O ar seco reduz a capacidade de perceber odores leves, mas os cheiros fortes ficam ainda mais intensos. 3. Efeito psicológico. O ambiente do voo pode aumentar a sensibilidade das pessoas, tornando odores desagradáveis ainda mais incômodos. 4. Questão de segurança. Alguns odores podem ser confundidos com cheiro de fumaça ou falhas técnicas, causando preocupação desnecessária. Regra simples: se você não comeria esse alimento em uma sala pequena com várias pessoas, não leve para o avião. Melhores opções: wraps de frango ou peru, queijos suaves, frutas, alimentos com cheiro neutro. Parte 9. Adoçantes artificiais. A armadilha do sem açúcar. Esse ponto costuma surpreender muita gente. Produtos sem açúcar ou light parecem uma escolha melhor, mas no avião podem causar problemas. Incluem chicletes sem açúcar, refrigerantes Diet Light, barras de proteína com sorbitol, xilitol ou manitol. Essas substâncias, conhecidas como polióis, álcoois de açúcar, são difíceis de digerir e podem fermentar no intestino mesmo em condições normais. No voo, o efeito é intensificado: pressão reduzida, expansão dos gases, digestão mais lenta. Resultado: inchaço, gases, desconforto abdominal. E quando combinados com bebidas gaseificadas, o efeito é ainda maior: mais fermentação, plus mais gás, plus mais pressão. O que fazer? Ler os rótulos, evitar produtos com muitos polióis, usar chiclete apenas por pouco tempo, para aliviar a pressão nos ouvidos, evitar refrigerantes diet durante o voo. Parte 10. A verdadeira causa do mal-estar no voo. Muitas pessoas acreditam que o mal-estar após um voo é causado apenas pelo jet lag. Mas, na maioria dos casos, a causa principal é outra. Geralmente é uma combinação de desidratação, excesso de sódio, açúcar em excesso, formação e expansão de gases. Um dos fatores mais importantes é a baixa umidade da cabine, frequentemente abaixo de 15%. Isso faz com que você perca líquidos constantemente ao respirar. Consequências: redução leve do volume sanguíneo, cansaço, dificuldade de concentração, dor de cabeça, inchaço. Muitas pessoas interpretam esses sinais como fome ou cansaço normal da viagem. Isso leva a decisões que pioram a situação: comer mais, consumir bebidas açucaradas, beber álcool.
quando na verdade o corpo precisava apenas de água. Mudança de mentalidade importante. Pare de tratar o voo como um momento de beliscar o tempo todo e comece a encará-lo como uma situação em que seu corpo precisa de suporte. Pequenas mudanças no que você consome podem transformar completamente como você se sente ao chegar. Parte 11. Estratégia prática de alimentação durante o voo. Depois de anos viajando e testando diferentes abordagens, uma estratégia simples e consistente funciona muito bem. Para voos curtos ou médios, até cerca de 5 horas, não é necessário complicar. Uma base eficiente inclui uma garrafa de água reutilizável para encher após o controle de segurança, castanhas sem sal, frutas frescas e um sanduíche ou wrap leve. A chave está em 3 princípios fundamentais. Hidratação em primeiro lugar. O ar da cabine é extremamente seco, muitas vezes abaixo de 15% de umidade. Isso faz com que seu corpo perca líquidos constantemente. Sintomas comuns: cansaço, dor de cabeça, sensação de mente lenta, inchaço e sensação de fome. Em muitos casos, essa fome é na verdade desidratação. Dica prática: beber água regularmente, por exemplo, 1 copo por hora. Levar sua própria garrafa e considerar eletrólitos com baixo teor de açúcar em voos mais longos. Digestão leve. Evite sobrecarregar o sistema digestivo. Alimentos simples e de fácil digestão ajudam seu corpo a lidar melhor com o ambiente do voo. Energia estável. Escolha alimentos que mantenham sua energia constante, sem picos e quedas bruscas de glicose. Exemplo de kit de alimentação para o voo. Uma combinação equilibrada pode incluir castanhas e sementes sem sal, frutas frescas, vegetais crocantes, uma fonte de proteína como o wrap de peru, ou sanduíche de frango com baixo sódio e uma pequena porção de chocolate amargo. Essa combinação fornece proteínas, gorduras saudáveis, fibras moderadas e energia constante, e evita desconfortos digestivos. Quando comer? O momento da alimentação também importa. Evite refeições pesadas antes do embarque, prefira comer leve antes do voo, inclua um snack equilibrado durante o trajeto e tente alinhar suas refeições ao fuso horário do destino. Em voos noturnos, evite refeições pesadas, priorize o sono e faça a primeira refeição ao chegar. Isso ajuda a reduzir o impacto do jet lag, já que o sistema digestivo também precisa se ajustar. Parte 12. Conforto, desempenho e conclusão. O que você come durante o voo não afeta apenas sua digestão, impacta diretamente seu conforto geral. Por exemplo, inchaço torna o assento mais desconfortável, desidratação resseca a pele, picos de açúcar causam fadiga. Excesso de sódio aumenta o inchaço nas pernas e pés. Controlar o que você consome melhora significativamente a experiência de voo, mesmo na classe econômica. Hábitos adicionais que fazem diferença. Além da alimentação, pequenos hábitos ajudam muito. Usar protetor labial. Aplicar hidratante antes do voo. Utilizar spray nasal salino. E evitar excesso de cafeína. Levantar e caminhar durante o voo. Usar fones com cancelamento de ruído. Utilizar meias de compressão. Conclusão: voar coloca o corpo sob um leve estresse. A diferença entre um voo desconfortável e um voo tranquilo está em escolhas simples. Não se trata de restrição. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes. Resumo rápido: evitar alimentos que causam gases, snacks muito salgados, excesso de álcool, bebidas gaseificadas, comidas gordurosas, alimentos crus de risco, excesso de açúcar e laticínios pesados, adoçantes artificiais. Priorizar água, castanhas sem sal, frutas frescas, proteínas leves, refeições simples e equilibradas. O objetivo não é apenas sobreviver ao voo, mas chegar bem, com energia e pronto para aproveitar a viagem.